pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui dar um recadinho bem legal sobre uma promoção do Black Friday e continua assistindo esse vídeo que vai ter uma aula gratuita para vocês no final. Quem ainda não conhece, os cursos estão todos disponíveis dentro de uma plataforma no Hotmart, então vocês fazem um pagamento e vocês podem ter acesso a todas as aulas. E para quem tinha dúvida sobre se era só online, se perdia acesso e tal, não, gente, vocês não perdem o acesso porque vocês podem estar fazendo o download das aulas, então vocês podem baixar no seu computador, gravar num DVD ou gravar num pendrive e pode assistir a hora que vocês quiserem. Um dos cursos que vocês vão encontrar lá, que nos próximos meses eu vou fazer, vai ser essa peça aqui do filme Up Altas Aventuras. Lá na escola você já encontra esse daqui completo, com a malinha, os acessórios, tudo direitinho lá para vocês conferirem. Outro curso que já tem disponível lá dentro são cursos de noivinhos humanizados, tem curso de rostos, tem curso de polo cenográfico, onde eu ensino todos os personagens da Galinha Pintadinha. Tem os cursos que já tem disponível aqui no canal, o trailerzinho, então vocês podem ver o que tem dentro do curso. E todos os cursos são explicados passo a passo, não são tão acelerados como os vídeos aqui do YouTube. Eles são bem assim, gravados passo a passo mesmo, eu conversando com vocês. Eu vou deixar uma amostra aqui para vocês agora de uma das aulas, de um pedacinho de uma das aulas. Eu espero que vocês gostem. Obrigada, gente, aproveitem a promoção, vai durar por pouco tempo e só para as primeiras 50 pessoas que assinar. Então é isso, conto com vocês, um beijo, tchau, tchau! Olá! Nessa aula a gente vai aprender a fazer o Rottweiler. O tamanho varia de acordo com o sexo do cachorro, então as fêmeas vão medir cerca de 56 a 63 centímetros, se for macho, 61 a 68 centímetros de altura. No caso que a gente vai fazer é mais ou menos na escala 1 para 10, então varia entre 6 a 7 centímetros. Eu faria com 7 centímetros porque o biscuit tende a encolher. Os olhos são de tamanho médio, amendoados, de cor marrom profundo. O tronco é sempre reto, firme e bem forte, ele é bem truncado. O peitoral também é bem largo, a cauda geralmente é cortada, mas se você tiver foto do cachorro, vocês podem fazer de acordo com a referência. A cabeça, o crânio é de comprimento médio, ele é bem largo entre as orelhas, e visto de lado e de perfil, a linha da testa é moderadamente arqueada. As orelhas de tamanho médio, pendentes, triangulares, bem separadas e bem alta. O pescoço é sempre forte e longo, bem musculoso, então ele é bem grosso, com uma linha superior ligeiramente arqueada, sem barbelas ou peles soltas. Os membros vistos de frente são retos e moderadamente afastados. Então, essas são as características padrão da raça Rottweiler e vamos lá. Então, para começar, eu tenho aqui cerca de 27 gramas de massa na cor branca. Vocês podem já fazer direto no preto se vocês quiserem. Então, eu vou sovar bem ela tá bem firme, então fica bem mais fácil de trabalhar. Vou sovar bem, vou girar apertando na mesa para sair todas as marcas e vou já dando o formato do corpo, ó, ele vai ficar um rolinho assim bem mais gordinho na frente e eu vou comparando com a imagem, ó, ele é bem troncado na frente do corpo, ó. Então agora eu vou marcar a divisão entre as costelas e a parte da bacia do cachorro. Vou alisar bem para tirar todas as marcas, ó, e já vou dando formato, separando a parte que vai ficar para trás e o peito do cachorro. Então, continuando, ele ficou assim, ó, ficou bem gordinho. Eu vou dar uma breve achatadinha para a gente começar a dividir as patas. Olha lá, ó, ele ficou um rolinho mesmo. E já vou dando o formato da barriguinha e de todos os detalhes.
Vou pegar um rolinho, a ponta de um pincel e vou dividir na parte de baixo, ó, o que vai ser a minha coxa. Aqui eu tô indo de olho mesmo, comparando com a foto. Vocês podem medir com compasso. Para ter certeza da onde começa o membro inferior. Eu vou girando a ferramenta na lateral para ir separando a coxa da barriga, porque a barriga vai como se fosse um funil para dentro das coxas, ó. Ela funila para dentro das coxas. E a parte do peitoral, ela é bem grossa e bem arqueadinha. Vou puxar um pouquinho aqui em cima já para sair o meu pescoço. Deixo a frente bem retinha, ó. Em formato de coxinha, tá vendo? Então, vocês vão comparando com a foto para não ter problema. Agora, ó, eu vou separar as coxas, puxando bem devagarzinho, ó. Para ficar já com o formato das perninhas, onde vai sair as pernas. Agora eu vou dividir bem a parte interna, ó, como se a barriguinha estivesse encaixando ali dentro das pernas. Dou o formato já do peito e das costas. Deixo a frente bem parecendo uma coxinha, onde vai sair o pescoço. Deixo bem arredondada, ela não é achatada, ela é toda arredondadinha. Já vou arrumar a posição das pernas onde vai sair, ó. Então eu fui puxando bem pouquinho para onde vai sair os arames que a gente vai fazer ao pé. Agora eu vou dividir a parte onde vai sair o pescoço. Tá vendo que ele é bem dividido na parte do peitoral? Então, eu já vou fazer essa marcação, ó, na parte do meio, que tem esse volume maior. Eu giro a ferramenta, ó, deixando o volume concentrado no meio. E suavizo as marcas com a ponta dos dedos. Ficou assim, ó. Então, já fica o peitoral bem forte. Vou acertando, alisando a peça. Se vocês quiserem, ele tem o pelo curto, então eu não vou fazer marcação. Mas se vocês quiserem fazer marcação de pelo, fica a critério de vocês, só que tem que ser bem suave, porque ele parece uma capa preta mesmo. Vou fazer agora a marcação, ó, dessa parte que divide a parte do pescoço. Quanto mais marcaçõezinhas de músculos vocês fizerem, mais realista vai ficar. Eu vou fazer uma forma mais simplificada, mas se vocês quiserem depois fazer enxertos em cima dessa base, é bem legal porque fica ainda mais realista. Arrumando a pose, é sempre bom estar verificando. Para fazer os órgãos genitais do cachorro, se for macho, eu estou usando aqui uma bolinha cerca de 3 a 4 milímetros de tamanho. Vou fazer um rolinho. Meço aqui com o compasso onde começa, para não ter erro, ó. E vou encaixar esse volume de massa aqui dentro, ó. Desde a marcação até o meio das pernas dele. E vou fazer como se fosse, ó, emendando, tá vendo? Com a pontinha da minha ferramenta. Caso vocês tiverem dificuldade, use um pouquinho de água que ela vai aderir melhor. Vou deixar bem discreto, apenas um volume,
então eu tô tirando todas as marcações. Vou colocar os testículos do cachorro lá na parte de trás, entre as pernas, ó. Bem suave também, bem pequenininho, para não chamar tanta atenção. E emendo bem. Ajeito a parte de trás, ó. Dessa forma, vejo, comparo com a minha foto. O meu tá bem aparente ainda, eu vou dar uma achatada para ficar bem discreto. Então ficou assim a parte da frente. E na lateral já todo trabalhado, ó, a parte de trás também. Então é legal vocês terem referência. Quanto mais referência, pede para o cliente mandar de frente, de costas, olhando de cima, olhando de baixo. Quanto mais referências vocês tiverem, melhor. Para as pernas, eu vou riscar aqui, formando linhas, ó, entre as articulações da pata de trás, que ela não é reta. Vou pegar um arame galvanizado, nesse caso eu estou usando galvanizado. Vou dobrar já a pontinha para formar a pata. Vocês podem usar uma caneta de retro para estar marcando o arame. Nesse caso eu vou indo seguindo em cima da referência mesmo. Vocês vão dobrando ele no formato da perna, ó. Já vai formando a perna dele. Dessa maneira é bem mais fácil de trabalhar, porque o biscuit sozinho pode não dar a sustentação necessária e ele fica bem mais firme. Então, ó, corto, deixo um pouquinho a mais para estar encaixando dentro do biscuit. E eu vou fazer outro igualzinho. Então, eu tenho aqui dos dois pés já prontos. E eu vou encaixar ele no meu corpinho. Ó, bem na ponta da coxa dele, eu já vou introduzindo e já acertando a posição do cachorro. Outras raças também, assim como o labrador e algumas outras raças de pelo curto, nesse porte grande para médio, vocês vão usar a mesma técnica. A única coisa que vai diferenciar são alguns detalhes, como a grossura do peito, a grossura da perna, a extensão da perna. Então, é o mesmo processo para todos os cachorros. E já acerta já a posição da perna. Para a pata da frente, eu vou usar cerca de 3,5 centímetros de arame. E vou dobrar a pontinha também da mesma forma. Cortei a ponta. E ela é praticamente reta, então é só enfiar. Acerta o tamanho em cima da referência e a posição das patas. Eu vou colocar um palitinho dentro da barriguinha dele, ó, para deixar ele secando assim, pendurado, para não acontecer de afundar as patinhas dentro do biscuit. E agora a gente vai acertar a pose e já vai deixar ele secando na posição que a gente quer. Para fazer a cabeça, eu vou usar cerca de 5 gramas de massa branca. Eu vou sovar ela bem e já vou fazer uma bolinha. Eu vou fazer uma bolinha apertando na mesa. A cabeça ela é bem larga, olhando de frente, ó, entre as orelhas ela é bem larga. Eu já vou arrumar também na lateral, formando uma coxinha, ó, um pouquinho mais grossa. E já vou modelando o focinho. Geralmente, se você olhar de frente, dividir em 3, o focinho dos cachorros geralmente pega 1/3 só do rosto, ó.
Então é fácil, é só formar um pininho na frente. Ele tem a cabeça bem quadrada, assim, na hora que junta com o pescoço, você observar, ela é bem quadrada e bem larga. Mede com o compasso o tamanho da cabeça. Daí você vai modelar agora todos os detalhes, ó. Olha de perfil também, vê o comprimento do focinho. Eu vou girar a minha ferramenta pressionando para deixar essa divisão, ó, entre o focinho e a cabeça. O focinho também é bem marcado, ó, bem dividido. Eu vou acertando com a mão. Ó, gira a ferramenta e ela já vai separando. A parte de baixo eu deixo sempre mais retinha. E você vai comparando com a figura. Ele vai estar com a boca aberta, então eu vou fazer um pequeno corte, ó. Se eu dividir em 3 partes, eu vou cortar 1/3 ó, da boca, do focinho. Com uma ferramenta de gravatinha, ó, para facilitar, eu vou abrindo a boca dele e já vou alisando a parte interna. Se a gente observar a parte do maxilar dele é bem mais curto, então eu vou cortar um pedaço para ficar do tamanho certo e encaixar por dentro do focinho. Vou arredondar bem, ó, deixando as rebarbinhas para dentro. Eu giro a ferramenta, ó. Com a pontinha, eu vou arredondando a parte interna da boca, ó, para ela ficar um pouquinho mais ovalada, onde vai sair a língua e os dentes. Se ficar muito grande, você corta mais um pedacinho e vai comparando com a foto. Agora eu vou dividir a parte de cima, ó, para formar o focinho. O focinho, a parte a lateral do focinho dele, ó, é bem quadrada, é bem larga, parece que ele cai por cima do maxilar. Ó, dividir bem para o maxilar encaixar nessa parte. E agora eu vou abrir na lateral, porque a boca dele é muito grande. Então, se você olhar na lateral, a mordida dele, ó, a boca vai quase para trás dos olhos. Nesse caso, eu não vou entrar muito, mas se vocês quiserem, pode entrar um pouquinho mais. Acerto o focinho, que é bem marcadinho. Ó. Com a pontinha maior, você pode usar um boleador também. Você vai fazer a marcação da parte interna, tá vendo? O maxilar. Parte interna da boca. A cabeça vai parecer um pouquinho maior que a figura ali, mas é normal porque ela vai encolher ainda, então não façam muito pequena. Eu vou marcando agora onde vai ser os olhos. Com a ponta de um pincel, um boleador de 3 a 2,5 milímetros, você vai furar os olhinhos, ó. Dividindo a cabeça em 3, seria em cima dessas 2 linhas que dividiria a cabeça, ó. Então, o focinho vai ficar entre esses dois buraquinhos. Para os olhinhos, a gente vai usar miçanga. No caso aqui, eu estou usando 2 pérolas de cerca de 2 a 2,5 milímetros. Eu vou encaixar, mas eu não afundo ela. Eu deixo ela bem rente à superfície. Agora eu vou rolar a ferramenta na diagonal, ó, tá vendo? Para formar já a parte das pálpebras e prender a bolinha, senão ela vai ficar saltada para fora. E assim a gente já consegue dar expressão para o cachorro.
Vou dividir ao meio, ó. Eu não chego até a bolinha, eu chego até uns 2 milímetros da bolinha para deixar esse volume, ó, em cima da bolinha, tá vendo? Que vai dar essa sensação de pálpebra alta. Vou rolar um pouquinho para cima também, para prender ela de baixo para cima. E é só marcar agora as pálpebras. Comparando ali com a foto, ó. Se a gente observar, ele tem esse volume. E o focinho é bem marcado, bem dividido, bem quadrado. O maxilar dele é bem lá, bem afastado, ó, a boca dele é bem grande. O focinho vai começar bem na linha do olho, então eu tô marcando bem essa divisão aqui, ó. Que é bem marcado nele, nessa raça. Agora eu vou emendar a cabeça dele com o corpo. Eu tô usando aqui cerca de 2,5 centímetros de arame. E o pescoço dele é bem longo, então a gente vai comparar, ó, com a figura. A gente vai deixar ele secar assim, já na posição. Para fazer a perna da frente, eu vou usar 1 grama de massa. E vou fazer um rolinho. Vou deixar uma pontinha um pouquinho mais grossa para estar fazendo a patinha. E já vou dobrar ela um pouquinho já, para formar a patinha da frente. A parte de cima eu vou deixar um pouquinho mais grossa, dessa forma. E vou encaixar, vou passar um pouquinho de cola e vou encaixar ela dessa forma, ó, apertando. Vou formando a pontinha, ó. E vai olhando a foto. Geralmente a parte perto da pata, ela é um pouquinho mais fina. E ela vai engrossando à medida que chega na coxa. Eu vou pegar um pouco de água e vou emendar com a parte já seca do biscuit. Vou passar o dedo com água para emendar bem. E vou rolando a ferramenta em toda a extensão da perna para deixá-la bem lisinha. A patinha levemente dobradinha, ele tem como se fosse um calinho na parte de trás, ó. Mede com compasso, caso você tenha dúvida onde colocar ele, ou vai seguindo a referência. A parte da frente ela é bem mais lisinha, ó, mais fina. E vai alisando agora para tirar todas as marquinhas. E ele ficou assim. Eu vou usar uma ferramenta bem fininha e vou marcar todos os dedos. Vou emendar bem, eu vou passar água em toda a extensão, ó, e eu vou separando já a pata na coxa, marcando bem, tá vendo? Para fazer a pata de trás, eu vou usar cerca de 1,3 grama, 1,3 gramas de massa branca e já vou fazer o formato da minha patinha, ó. Faz bem fininha, já quase na grossura da foto, tá vendo? Se quiser, coloca em cima da foto do jeito que eu tô fazendo, ó. Pra não ter erro. Corta as pontas, o excesso de massa, deixa bem fininha na parte de baixo. Eu vou passei água para ela grudar melhor. E eu vou encaixar a parte de cima primeiro, ó, da coxa, que é um pouquinho mais grossa. Eu vou emendando devagarzinho e já vou alisando. A parte de baixo, eu vou beliscar ela no arame dessa forma, do mesmo jeito que eu fiz na da frente, ó. Devagarzinho. Vou fechando ela, cobrindo todo o arame. Se sobrar, corta um pouquinho, para ela ficar as duas iguais, na mesma grossura. Vou fazer os acabamentos agora, rolando o rolinho.
Vocês podem retirar, ó, as marcas passando o dedo com água e já vai modelando. Se precisar colocar mais volume na coxa, coloca um pouquinho mais de massa e emenda de novo. Ó, emenda bem dentro e fora. Faz também, ó, marca bem esses calinhos da divisão aqui, ó, das articulações da perna. Igual a foto. Ó, a parte da frente também marca bem. Para tirar as rebarbas com mais perfeição, ó, na parte interna para ajudar, que é mais complicado, eu coloquei algodão na ponta de um palito de dente e vou passando. Para o rabinho eu vou usar uma bolinha de cerca de 3 a 4 milímetros. Como ele tem um rabinho cortado, eu só vou colocar o volume e vou achatar a ponta, ó. Colo ele com cola branca, passo água em volta e emendo todo ele bem acima ali, ó. Dá uma achatadinha. A parte de baixo eu deixo ele bem mais grudadinho, assim, ó. E vai ficar assim. Depois que secou um pouquinho, eu vou fazer o pescoço. Coloquei uma bolinha de massa e vocês vão mesmo medindo para ver quanto colocar. Eu coloquei uma bolinha de cerca de 20 milímetros e eu vou encaixar medindo na figura também a altura para não errar de novo. Mede a altura do cachorro inteiro e mede também a do peito, tá? E daí vocês vão colocar, agora emendar toda essa massa do corpo na cabeça e ela vai ficar mais fininha assim mesmo. É só pra gente ter uma base para trabalhar depois. Eu vou fazer dois processos, uma mais fina, depois uma mais grossa. Agora eu vou passar água em toda a volta do pescoço para emendar bem, ó. Ficou assim, um pouquinho mais fino. Agora eu vou colocar o que tá faltando. A cabeça dele, ele é bem truncado. O pescoço é bem grosso, bem forte. Então eu vou fazer ele bem retinho, ó, a parte de trás, ó. Então vocês podem colocar mais massa, de forma que emendem a cabeça com o corpo assim, bem retinho, ó. Passa água para emendar bem. E vai acrescentando massa de acordo com a foto, à medida que você for achando necessário. Ele tem um rosto bem quadradinho, então eu vou colocar um pouquinho mais de massa nessa parte de baixo, atrás da boca, para dar uma emendada legal com o pescoço, ó. Deixar a sensação que o rosto dele é um pouquinho mais largo. E eu vou emendar toda essa massa. Ó, ele parece bem mais gordinho. Agora eu vou tirar o excesso, ó, rodando a ferramenta, empurrando a ferramenta para baixo. Ficou assim, bem grosso. Eu vou colocar um pouquinho mais de massa na parte das costas dele, porque depois que secou ele afinou um pouquinho, então eu vou colocar mais volume, deixando ele mais forte. Ele ficou dessa forma. Pode ver, ó, que a parte de trás dele afinou bastante depois que secou. Eu vou colocar mais volume na parte de cima para deixar ele mais proporcional com a parte de frente, que tá bem grande. Então eu vou entruncar ele nessa parte de trás, ó, colocando volume nas coxas, indo para a parte inferior, ó,
nas coxas e na parte acima, pra ficar mais retinho, ó. Tá vendo que ele deu uma engordadinha e ficou mais proporcional, ficou mais forte. Vou emendar toda essa massa com água. E com os dedos, assim, eu vou tirando todas as marcas e já vou arrumando e mesclando essa massa com o resto do corpo, ó. Esse momento é legal você poder fazer também as marcações dos músculos, caso esteja aparecendo. Então, essa parte ou você deixa lisinho assim, ou você pode fazer mais marcações, ondulações. Peguei uma bolinha de cerca de 3 milímetros e vou abrir ela com a estequinha para fazer a orelha. A orelha dele é bem triangular. Fiz um rolinho, um pouquinho mais fino na ponta, ó. E vou abrir girando a ferramenta no meio, dessa forma. Vou medir com a foto de referência que está mais ou menos do mesmo tamanho. Abrir um pouquinho mais e vou cortar ela para deixar ela no formato ideal, formato certo, já para encaixar ali. Afina a pontinha. Vou passar cola na ponta maior. E olhando a referência de perfil, vou colocar ela na linha exata da onde ela vai sair, tá vendo? Vocês podem encaixar ela pra cima ou se achar mais fácil dessa forma mesmo, ó. Toma cuidado para ela não grudar na cabeça. Ela precisa só dar uma emendada e daí você vai empurrar ela para frente, para cima, para ela sair bem. Ó, puxa para cima e dobra de novo para baixo, ó. Para ela ficar com o caimento certinho. Olhando de frente, ela tem que ficar meio triangular. Você vai fazer isso dos dois lados. Ó, deixa ela assim. Então eu fiz os dois lados, ó, e já tá pronto, já deu uma secada. E agora eu vou ver se tá tudo correto, se tá tudo ok. Vou dar uma arrumadinha nas pernas. Se acontecer de rachar alguma coisa, vocês dá uma preenchida com massa de novo. Acerta a posição, ó, porque como é arame a gente consegue mexer ainda um pouco a peça, ó. Deixa ela bem retinha. Para pintura eu vou usar a terra de siena ou marrom dourado, a tinta branca acrílica fosca e a preta fosca também. Eu vou usar um pincel da Ceramic macio, de ponta macia, tamanho médio, e o outro número 00 da Condor, número 402. Eu vou pegar a referência, vou pôr do lado para a gente começar a pintar ele de acordo com a referência. O Rottweiler, eles são meio que padrão, as manchas e as cores, então é bem fácil de acompanhar. Vou usar um godê e vou diluir essa tinta com um pouquinho de água. Ela não pode ficar muito... ela tem que correr bem, mas não pode ficar muito rala. Eu vou usar um pouquinho de água, bolei a ponta de pincel e diluir um pouquinho a tinta. E eu vou pintar ele inteirinho na cor preta. Pinta um lado, deixa secar, depois você pinta o outro. Assim facilita o trabalho. A parte do rostinho também, vocês vão pintar inteiro. Já pode pintar também a pérola de preto, porque o olho dele é bem escuro e quase não aparece o branco. Eu dei uma mão inteira já nele agora. E agora eu vou pintar
as pérolas. Caso a tinta não aderir tão fácil, vocês podem usar um primer de metal ou um primer antes da pintura, porque ele vai cobrir melhor. Com a tinta marrom dourado, eu vou fazer as manchas seguindo a referência. Elas não vão ficar totalmente perfeitas de início. As patinhas eu vou até o limite aonde vai terminar a mancha, depois a parte preta eu vou mesclar ela um pouco para não ficar tão dividido. Deixei secar, agora eu vou dar uma segunda mão para cobrir bem o preto e ficar bem certinho. Como eu tinha falado, as manchas são meio que padrão, então é só vocês pegarem várias fotos dele e de referência. E é praticamente a mesma coisa, quase não muda muito de cachorro para cachorro desta raça. Então, é praticamente os mesmos tipos de mancha. Ele já dei a segunda mão. Agora eu vou vir com o pincel com a tinta bem diluída, com a cor preta, ó. E vou fazer o desenho da boca. Tá vendo que a boca dele, no perfil, ele entra bem perto da linha do olho, ó. Eu tô dando a sensação que a minha boca tá bem mais para trás, colocando um pouquinho mais de preto, ó. Vai dar a ilusão que a minha boca está realmente indo até lá, porque ela deu uma encolhidinha na hora da modelagem, então com a pintura a gente consegue mudar muita coisa. Depois que eu pintei, eu vou pôr um narizinho preto. Vocês podem fazer isso antes também, só pintar o nariz, mas eu acabei colocando depois da pintura, ó. Tirei o excesso para mesclar bem e faço a marcaçãozinha do nariz. A narina dele é bem marcada, eu vou usar duas ferramentas, uma para marcar e uma assim mais fininha para fazer o buraquinho das narinas. Na hora que eu marquei, ela acabou parecendo a pintura de trás, então eu vou pintar ela com um pouquinho de preto para tampar a tinta marrom. Vou pintar um pouquinho o nariz também, porque a parte preta mescla bem no centro e na parte de cima do nariz, ó. Vou também fazer pintinhas na lateral, de onde vai sair os fios do bigode. Ficou assim. Vou marcar como se fossem dentinhos. Se os dentes forem muito grandes, se você for fazer uma miniatura muito maior, eu indico vocês fazerem de massa os dentinhos e colar. Como a miniatura é muito pequena, só a tinta assim bem grossa já dá uma sensação de volume, tá? Então eu não vou fazer com massa. Para fazer a linguinha, eu tô usando uma bolinha de 3 milímetros de massa rosa, claro, misturei o rosa com branco e ficou na tonalidade. Quase que igual da foto, ó. E vou rolar desta forma, deixando ela bem fininha. Vou cortar no meio, bem devagarzinho, só para marcar, e vou dobrar ela beliscando embaixo, para dar essa sensação de língua dobrada, tá vendo? Vou beliscar as pontinhas.
Vou cortar o excesso da língua. Dobrando ela para ficar mais fácil de encaixar. Passei cola na ponta, ó, e vou introduzir ela dentro da boca. Ela ficou bem para fora, mas agora eu vou pegar uma ferramenta e vou empurrar ela lá dentro, ó. Por isso que é interessante fazer o buraco bem fundo. Agora eu vou acertar para deixar ela bem retinha e não ficar enroladinha do jeito que tá. Se eu ficar muito grossa, corta um pouquinho na lateral, tá bom? Então assim, ó, ficou assim. Eu vou dar uma dobradinha na ponta para ficar igual a foto. E uma cortada de leve. E já tá ficando parecido. Por mais que não tenha marcado a pelagem, só a pintura já dá a sensação, já ficou bem legal. Para mesclar as manchas com a parte preta, eu tô usando um pincel mais velhinho, desses de pintura em tela. Ele tá bem durinho, então, ó, bato bem ele para tirar todo o excesso de tinta e ele ficar bem sequinho. E vou dando batidinhas. Como as cerdas são bem durinhas, vocês podem fazer isso com uma esponjinha também. Então, eu vou fazer isso nas mesclas entre o preto e o marrom, pra ficar assim, ó, dessa forma, tá vendo? Assim não fica tão artificial as manchas e dá a sensação que ele tem um degradezinho. Tira bem o excesso de tinta e vai dando batidinhas, ó, bem simples. Vocês vão fazer isso em toda a extensão das manchas, principalmente nas patinhas, nas pontas das patas. Vocês podem marcar as unhas também com um pincel 0, mais escurinho na ponta. Agora, ó, eu vou pintar os olhinhos. Eu fiz coloquei 2 gotinhas de tinta. Só que ela ficou muito grande, então eu vou cobrir um pouquinho com preto, pra ficar bem discreto, senão ela vai ficar muito artificial, tá vendo? Ficou meio acinzentado. Para fazer agora o brilhinho do olho e brilhinho do nariz, eu tô usando base incolor de unhas e dá um efeito de brilho bem bonito. E você pode passar na língua e também passar no nariz. Então ficou assim o nosso Rottweiler. Mesmo sendo uma versão simplificada, ficou bem realista. E eu espero que vocês tenham gostado.